Bem, nós vamos falar agora no sentido de podcast. A gente está trabalhando podcast com a comunidade linharense, recebendo personalidades aqui de Linhares. Hoje eu vou falar com um advogado criminalista, doutor Leandro, muito conhecido aqui na nossa região. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo ótimo, Zé. É bom recebê-lo aqui em podcast. Satisfação é sempre minha e muito obrigado pelo convite. O senhor é muito jovem, né? Sou, graças a Deus. Não é muito bom perguntar a idade das pessoas, mas qual é a sua idade, hein, amigo? Tenho 47. 47 anos, 47. A mesma idade que o Osés, viu, gente? Mesma idade que o Osés Farias. E um cara muito inteligente que vai nos ajudar muito. Doutor, eu separei aqui algumas perguntas, que são perguntas que eu acho que a comunidade gostaria de saber à luz do direito. Posso fazer? Sim, pode fazer. Eu estou livre para isso? Pode ficar à vontade. Então tá, olha só. Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta. Defender o que a população chama de bandido. Tem gente que fala que isso aqui é ser advogado do diabo. O senhor acha que é ser advogado do diabo? Então, Zé, é muito importante essa pergunta, porque já fui questionado algumas vezes. O senhor já foi, é? Já fui questionado algumas vezes, até porque no decorrer da nossa caminhada aí, a gente defende pessoas que cometem crime, enfim, e a gente, de certa forma, é questionado por isso. Mas só que a sociedade e as pessoas têm que entender que o advogado é indispensável à administração da justiça. E não existe causa indigna que não tenha direito à defesa. Até porque existe súmula hoje do STF que diz que a falta de defesa gera nulidade no processo. E a gente já viu isso aqui, né? Teve um caso, por exemplo, não vamos entrar em nome, viu, gente? A gente não vai fazer isso aqui. Mas teve um caso aí daqui de Linhares que o advogado faltou, então não teve o júri. Então, quando o advogado falta, quando não tem a presença do advogado, não existe processo. Não existe o processo. Não existe processo. Então, a sociedade tem que entender o quê? Que o advogado é indispensável no processo criminal. Não existe processo sem advogado, e se não tiver advogado, não tem como o próprio Ministério Público trabalhar. Então a sociedade tem que entender o quê? Que o advogado ele está ali cumprindo uma função que a Constituição determina, que é defender o seu cliente. E aí a gente parte da seguinte premissa: o advogado ele sempre tem que atuar dentro das quatro linhas. Não existe a história de advogar pro diabo. Não existe. Até porque nós defendemos direitos. E todos nós temos direitos que devem ser respeitados dentro da quatro linhas do processo criminal. Muito bem. Tem uma outra pergunta que é bem recorrente e que a gente separa aqui, é o seguinte, a gente tem ali no júri, eu já acompanhei vários. Tem o corpo de jurados, você tem o juiz, você tem o advogado, você tem o MP. Para o réu, o advogado ele é visto como o salvador da pátria. Mas quando acontece a condenação, como é que é isso, hein? O cara olha para o advogado e fala assim, poxa vida, me escorei em você, e agora? Bom, da mesma forma que o réu ele está para o advogado, o paciente está para o médico. Sem dúvida. Sem dúvida. Há um risco ali de tudo, né? Há um risco de tudo. Então o advogado ele tem que explicar para o cliente que ele vai entrar ali, nesse caso específico, no plenário do júri, e vai buscar a defesa mais eficiente para o seu constituinte. Da mesma forma, o Ministério Público vai entrar em plenário e vai fazer o seu melhor, vai buscar, de certa forma, aquilo que ele entende de direito. E quem julga é a sociedade. Agora, a decisão final não está nas mãos do advogado, não está nas mãos do promotor de justiça e nem do juiz de direito. É a sociedade que julga, são 7 jurados que estão ali que vão julgar. Lógico que o advogado ele tem que estudar o processo, ele tem que se preparar e ele tem que buscar sempre o melhor para o seu cliente e volto a repetir, dentro daquilo que lhe favorece. Até porque o direito ele é para todos. Então, tem que ser para todos. Tem que ser para todos. Então nós temos que ter essa percepção. Na verdade não existe um vitorioso ou um derrotado, pelo contrário, nós estamos, os operadores do direito estão ali à disposição para poder buscar a justiça.
E, de certa forma, se o resultado vier de forma positiva, é muito bom, mas se o resultado também não vier de forma positiva, a justiça ela vai ser feita. Nós acreditamos na justiça. É verdade, é necessário acreditar, né, doutor? É necessário acreditar. Se a gente não acreditar na justiça, aí acabou tudo, né? Até porque todas as decisões, seja de um juiz togado, seja do próprio corpo de sentença, nós respeitamos. Podemos não concordar, mas nós respeitamos e, se houver a possibilidade, certamente iremos recorrer. Sem dúvida. Agora, eu vou entrar numa situação aqui que ela gera dúvidas na população. Bom, e é a seguinte, quando uma pessoa ela passa por uma condenação, o réu, ele às vezes não cumpre a pena que é lida ali. Quase sempre não cumpre, né? E eu, assim, gera dúvida. Às vezes cumpre em liberdade, né? Isso é uma coisa que muitos se perguntam. O que pesa para que esses benefícios ocorram? Isso é benefício, né? Bom, Zé, em primeiro lugar, a liberdade ela é sempre a regra e a prisão ela é sempre a exceção. Esse aí é um ponto que tem que ser pacificado para a sociedade também entender. A liberdade sempre é a regra. Por quê? Porque assim diz o ordenamento jurídico. E a prisão ela é a exceção. No que tange a questão da pessoa cumprir a pena, a pessoa quando vai para o presídio trabalha com a ressocialização do preso. E a partir do... O objetivo não é mantê-lo preso a vida inteira. O objetivo não é é reintegrá-lo à sociedade, né? Justamente. É ele ir lá, cumprir a sua pena, pagar a sua dívida com o Estado, mas também o próprio Estado criar mecanismo para que ele possa se ressocializar. E ele, se ressocializando dentro da unidade, trabalhando, estudando, tendo um bom comportamento, ele vai fazer jus aos benefícios que a lei determina, para poder progredir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ele ter direito à sua saída temporária, ele ter direito à visita, enfim, são benefícios que a lei traz para que ele não possa ficar ali, de certa forma, esquecido, mas que ele possa, de certa forma, ter uma oportunidade de pagar a sua dívida com o Estado, de se ressocializar e, quando ele for colocado novamente em sociedade, ele poder mudar de vida e seguir a sua vida de acordo com o que a sociedade também espera, que é o objetivo. Que é o objetivo. O objetivo é esse aí, que ele seja reintegrado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando, questão ainda de julgamento, quando o réu ele não comparece ao julgamento e assim, o advogado ele sabe onde está, respeita a decisão dele, assim, o advogado? Porque então, isso pode prejudicar um pouco o advogado, não? Existe hoje, Oséias, uma inovação na lei que o acusado solto, quando ele responde a um processo solto, ele sendo intimado, ele não precisa obrigatoriamente comparecer no dia do seu julgamento. Ah, é? Não precisa. Ele pode ser julgado de cadeira vazia. A revelia, digamos assim? Não é nem a revelia, ele pode ser julgado sem necessariamente ele estar presente ali, o corpo físico dele. Agora, quando o acusado ele está preso, ele tem que ser levado até o júri para poder ali ser julgado. E ele não precisa, de certa forma, ele pode utilizar do seu direito ao silêncio, não precisa responder às perguntas do magistrado, do Ministério Público, nem da defesa e nem dos jurados. Ele pode utilizar esse direito de ficar em silêncio. E no que tange a questão dele optar por não comparecer, lógico que a defesa vai colocar para ele todos os pontos negativos, todos os pontos positivos, e aí é uma decisão dele, e nós temos que respeitar. Se por eventualidade a gente não respeitar, certamente ele não vai ter confiança no nosso trabalho, e enfim. Agora, a decisão final de comparecer ou não é sempre do acusado. Eu entendi. Agora a gente vai sair um pouco disso. Eu queria colocar aqui o momento que nós estamos vivendo, eu estou me incluindo nisso, eu como sociedade, e quem está vendo esse podcast vai entender bem a pergunta.
O momento é o seguinte, a nova gestão da primeira vara criminal aqui, que é responsável pelos júris. Como é que a defesa está lidando com isso? A gente está vendo aí algumas penas que a nossos olhos parecem penas assim bem altas, né? Mas como é que a defesa, no caso o advogado criminalista, ele vê isso? Particularmente, Oséias, nós temos que ter um meio termo. Pena alta resolve? Eu entendo que não. De certa forma, quem resolve a situação de qualquer pessoa, se vai mudar de vida ou se não vai mudar de vida, é Deus. Eu parto desse princípio. Agora, vários magistrados passaram por Linhares, deixaram o seu legado como servidores exemplares, cumpridores dos seus mistérios. E a nova gestão hoje de Linhares é muito importante para a sociedade, porque nós temos aqui um magistrado que, de certa forma, ele é extremamente trabalhador, extremamente cumpridor dos seus deveres. Não existe possibilidade de júri ser adiado. Aliás, vamos jogar para a galera um pouco. Ele é muito elogiado no público, nas pessoas, no meio das pessoas. Eu vivo essa história do público, eu vou fazer matéria, eu saio para cobrir casos criminosos também, e aí a gente percebe a reação da população quando ouve dizer, olha, doutor fulano deu uma sentença X. Muito elogiado lá. Então, é uma postura que cada magistrado ele tem uma postura. E assim, Linhares, graças a Deus, sempre tem recebido aí juízes extremamente bons, no sentido assim de ser um excelente servidor público, magistrados que buscam não, de certa forma, holofotes, mas buscam caminhar junto com os operadores do direito, porque é uma engrenagem. Sim. É uma engrenagem. Ninguém consegue resolver um processo sozinho, tem que ter a presença do promotor, tem que ter a presença do juiz, tem que ter a presença do advogado, e cada magistrado, ele, de certa forma, ele tem critérios que podem ser diferentes de outros magistrados, mas o momento que vive Linhares hoje é um momento em que, de certa forma, o processo penal ele tem que ser encarado com muita seriedade, por quê? Porque nós temos um magistrado extremamente rigoroso, um magistrado que trabalha dentro das 4 linhas da lei e que, de certa forma, busca dar cumprimento aos atos processuais de forma sempre pontual. Muito bem. Eu trouxe a situação aqui para o senhor tentar me explicar. Se puder explicar, tudo bem, tá? Agora, o que não puder ser explicado agora, não vai ser o nosso primeiro podcast, né? Não vai ser um único podcast. A gente vai fazer outros. Mas vamos lá. Eu queria que o senhor explicasse o seguinte, o que é a chamada audiência de custódia, em que ela implica o resultado final, digamos assim, né, que é o indivíduo ficar frente a frente com os jurados e o juiz. Queria que o senhor me explicasse um pouco disso. Bom, Oséias, a audiência de custódia, ela é uma audiência que a pessoa que está sendo ali conduzida, autuada em flagrante ou presa preventivamente ou através de uma prisão temporária, ela vai ter a oportunidade de estar frente a frente com o juiz, com o promotor e com a sua defesa. E o objetivo dessa audiência de custódia, ele é único. É saber se essa pessoa, ao ser presa, ao ser conduzida para o DPJ, para a delegacia de polícia ou para o presídio, ela foi, de certa forma, conduzida de forma legal. Se não foi agredida, se não foi torturada, enfim. O que o juiz vai verificar naquele momento ali é justamente isso, se as condições da pessoa que foi conduzida, de certa forma, foi obedecida no que tange a sua integridade física pela força policial. E aí o juiz ele vai abrir vista, naquele momento ali, dar a palavra para o promotor para ver se tem entendimento para poder manter ele preso. A defesa também vai ter oportunidade de se manifestar, de pedir a revogação da prisão ou até mesmo a liberdade provisória, se for necessário. Mas o objetivo da audiência de custódia é para saber se o preso ele foi preso, de certa forma, e foi tratado de forma digna. A outra possibilidade que o senhor me disse do preso estar frente aos jurados, e aí nós vamos se estender ao julgamento em plenário,
que, de certa forma, o preso ele tem direito, ao ser julgado, de ter a sua presença ali perante os operadores de direito. E aí é uma forma até interessante, por quê? Porque quem está avaliando o preso são os jurados. E avalia de que forma? Pela fala, pela postura, pelo olhar. Tudo isso está sendo avaliado para que ele possa ser julgado da forma mais justa possível. Eu entendi. São várias as curiosidades. Desculpa aí, tá? Posso fazer, né? Pode, então pode tá fazer. Bom. Tem uma outra curiosidade que eu tenho, que é com relação à defesa e o Ministério Público. O objetivo disso aqui é representar a pessoa que matou, tentou matar ou cometeu algum crime. Como é que é a relação aqui, hein? Será que tem alguma rivalidade? Porque quem vai assistir um júri, de repente pensa assim, pô, esses caras eles devem brigar um monte, hein? Rapaz, deve ser um negócio. E aí? Então, Oséias, não existe hierarquia entre promotor, entre juiz e entre advogado. Todos estão no mesmo patamar. No mesmo patamar. O que tem que haver é respeito. E isso, de certa forma, tem. Agora, o embate entre a defesa e o Ministério Público é tão somente no campo das ideias. Até porque nós somos profissionais e naquele momento ali, se houver divergência em relação às ideias, nós vamos colocar o nosso ponto de vista, o promotor da mesma forma o seu ponto de vista, e ao final, quando houver uma decisão judicial ou uma decisão dos jurados, nós podemos discordar, mas temos que respeitar. Então, assim, não há rivalidade entre promotor e advogado, até porque todos nós estamos em busca da justiça. O promotor pode ter um entendimento, a defesa pode ter um outro entendimento, mas o que não pode faltar é respeito. Todos nós estamos em pé de igualdade e nós temos que trabalhar em busca da justiça. E, de certa forma, vai prevalecer a justiça. Sem dúvida. Mas aí eu vou tocar numa outra polêmica agora. Vamos polemizar um pouco? Vamos falar sobre saidinha? Gente, ó, essa é para fechar o podcast. Qual é o caminho da entrada da cadeia para esse benefício tão, eu não vou dizer mal-vindo, mas eu vou colocar assim, mal visto diante dos olhos da sociedade? Existe algum outro caminho para isso, essa saidinha? Recentemente eu falei no Ronda da Cidade de um rapaz que cometeu homicídio lá em Soretama. Não vou entrar em nomes, mas vou citar o caso em si, bem superficialmente. E esse rapaz, ele estava de saidinha. De repente resolveu matar. Então isso é polêmico para a sociedade. Existe algum outro caminho? A sua visão qual é disso? Então, Oséias, eu entendo que todo direito ele não pode ser, de certa forma, retirado por questões pontuais que ocorrem. É independente do senhor concordar ou não, de gostar ou não, né? Eu sou a favor da saída temporária e vou explicar por que eu sou a favor. Muito bem, quero ouvir. O que acontece? A pessoa, quando é presa e aí ela tem uma pena a cumprir, ela tem que cumprir essa pena e aí o Estado tem que visar a ressocialização dessa pessoa que está presa à disposição do Estado. Então, se a pessoa inicia uma pena no regime fechado, ela vai ter, de certa forma, ali que cumprir a sua pena integralmente ali no regime fechado. Posteriormente, ela vai poder progredir para o regime semiaberto. Se o preso no regime semiaberto tiver um bom comportamento e cumprir de forma objetiva com o seu tempo ali na prisão, tiver uma porcentagem de tempo na sua prisão, ele poderá ter direito à saída temporária. Essa saída temporária visa o quê? A ressocialização. Quando a pessoa está no semiaberto, automaticamente a pessoa está com um pé lá no regime aberto. Entendi. Então a pessoa tem que sair para poder, de certa forma, ela ter um convívio com a sociedade, para que quando ela possa sair para o regime aberto, isso aí já ocorrer meio que de forma natural. Agora, ocorrem questões pontuais, a pessoa está no regime semiaberto, ter direito à saída temporária e voltar a praticar o crime. O que o Estado tem que fazer é, de certa forma, fazer com que essa pessoa
pague pelo novo crime que cometeu. Porque, afinal de contas, me ocorre aqui fazer esse comentário. Não é todo mundo que usa a saidinha para cometer crime também. Não, né? Como eu falei, são questões pontuais. Agora, é um direito que foi conquistado no decorrer do tempo. E aí, por questões pontuais, nós não podemos fazer com que as pessoas que convivem ali no sistema carcerário tenham esse direito, de certa forma, retirado. A pessoa que tem direito à saída temporária é uma pessoa que, de certa forma, já passou um período no presídio, tem um bom comportamento, já cumpriu determinado período da sua pena, e a pessoa tem o direito de poder, de certa forma, iniciar um convívio com a sociedade até que possa chegar o direito dela ao regime aberto para poder viver de forma integral. Me ocorreu mais uma pergunta, mas vou ter que pedir a minha produção. Produção, posso fazer mais uma pergunta para ele? Me ocorreu aqui. Pode? Advogado tem sua vida normal. Só vai lá para o júri, vai defender o seu cliente, mas depois o senhor volta para casa. Né? Como é que fica a sua cabeça ali quando as coisas não dão certo, hein? Não estão dentro daquilo que estava programado. Então, Oséias... Tipo condenação. Opa, meu cliente foi condenado. Como é que fica a sua cabeça? O advogado ele tem que ter uma inteligência emocional bem apurada. Porque, lógico, que ninguém entra no jogo para poder perder. Eu, particularmente, não gosto de ter um resultado desfavorável àquilo que eu penso, mas eu respeito, mas só que são questões que a gente tem que administrar. Porque isso ocorre em todas as profissões. Na sua, às vezes o senhor projeta uma situação no dia a dia. Não dá certo. E o senhor tem que administrar, porque se você for acumular essas questões, vai chegar um momento que você vai travar. Então, o que nós temos que ter, e que todos os advogados têm que ter, é o seguinte pensamento: eu fiz tudo que podia ser feito dentro das 4 linhas, para que o meu cliente pudesse ter um resultado, de certa forma, melhor. Se o resultado negativo vier, infelizmente não está em nossas mãos. Pode ser que o juiz condena, baseado na sua convicção, pode ser que os jurados condenem também, baseado nas suas convicções. Agora, nós temos que saber que quando a gente entra no fórum e quando a gente sai do fórum, a gente tem que saber, fiz o meu melhor para que eu pudesse defender o meu constituinte. Muito bem. Aí, de certa forma, a gente vai ter uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. E a defesa, ela tem que ser plena. Tem que ser plena para que possamos saber que cumprimos com o nosso mistério da melhor forma possível. Muito bom. Excelente podcast, viu, gente? Quero agradecer ao doutor Leandro. É o primeiro de muitos podcasts que a gente vai fazer aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Oséias, estou sempre à disposição e de certa forma são perguntas bem interessantes que contribuem de certa forma para que a sociedade entenda como que é a atividade do dia a dia da advocacia.